Olá, meu nome é Cíntia Fernandes e vou apresentar neste vídeo as bases legais da tributação imobiliária no Brasil. Bem, primeiro é preciso situar a importância do tema. A função social da posse, da propriedade e da cidade, vinculada à terra urbana, está entre os 10 temas mais importantes do século XXI, ao lado de questões relacionadas à água, à tecnologia da informação e combustíveis. Para entender melhor esse conceito, precisamos entender que a gestão da terra urbana se dá por meio da gestão territorial urbana, prevista desde 1988 nos artigos 30, inciso 8º, 156 e 182 da Constituição, no âmbito da responsabilidade territorial dos municípios brasileiros. E nós vamos começar a analisar tudo isso com calma, interpretando as bases legais da tributação imobiliária. A responsabilidade territorial vincula os municípios brasileiros a agirem no atendimento da função social da posse, da propriedade e da cidade, recuperando a mais-valia da terra urbana gerada pela infraestrutura urbana, reaplicando o resultado da mais-valia novamente na cidade, mantendo as informações territoriais atualizadas sob pena de possível responsabilidade por ação ou omissão de seus gestores em face dos múltiplos danos urbanos decorrentes da má gestão. Isto é, a gestão territorial urbana, por meio dos planos diretores, dos cadastros territoriais, das plantas de valores atualizadas, da tributação imobiliária, não é uma opção discricionária do gestor público. É um poder-dever municipal que implica em responsabilidades para o gestor local em face da necessária prevenção dos múltiplos danos urbanos, como desastres, epidemias, falta de mobilidade, falta d'água, etc. Em países desenvolvidos, como o Canadá e os Estados Unidos, a tributação imobiliária, tributação direta, tem grande relevância. Já nos países da América Latina, prevalece a tributação indireta, ISS, ICMS, IPI, tributação esta, menos isonômica e menos transparente. Seguindo a lição de Henry George em sua obra Progresso e Miséria, de 1879, obra esta que só foi menos editada que a Bíblia em todo o mundo, o tributo sobre o valor da terra garante a justiça distributiva. A contribuição sobre o valor da terra não aumenta os preços. A terra não é um produto humano e os tributos não limitam a sua oferta. A tributação imobiliária é tomar da comunidade para a comunidade, um valor que ela mesma criou, igualdade ordenada pela natureza. Portanto, o que esta exposição pretende é sensibilizá-los para a importância do tema referente à tributação imobiliária, vinculá-lo à gestão territorial urbana e destacar a sua obrigatória aplicação para atender à função social da terra. A responsabilidade territorial dos municípios, prevista no artigo 30, inciso 8º da Constituição Federal, está vinculada também à responsabilidade fiscal, artigo 11 da Lei Complementar 101 de 2000, e à responsabilidade administrativa, artigo 10, inciso 10 da Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8.429 de 1992. Sendo assim, o gestor municipal tem o poder-dever de gerir o território urbano e isto inclui as receitas tributárias, tributação imobiliária, seja com finalidade fiscal, seja com finalidade extrafiscal. IPTU com alíquotas proporcionais, progressivas fiscais, diferenciadas em razão do uso e da localização e progressivas no tempo, em face da subutilização, não edificação ou não utilização do imóvel segundo o plano diretor.
Instituir, lançar e cobrar os tributos imobiliários com dados territoriais, cadastro territorial e base de cálculo corretos e atualizados não é uma discricionariedade. É um poder-dever, pois tem direta implicação com a gestão do território urbano, isto é, com a mobilidade urbana, o direito à habitação, o direito à cidade. Direitos estes constitucionalmente prescritos e, portanto, obrigatórios. A partir de 2001, com o advento do Estatuto da Cidade, a tributação imobiliária ganhou ênfase nacional por meio de sua vinculação à gestão da cidade e regulamentação normativa expressa. A tributação imobiliária está diretamente conectada com a política urbana e o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade. O direito à terra está vinculado ao direito à moradia, ao meio ambiente, à infraestrutura urbana, à mobilidade, ao trabalho e ao lazer, com implicação intergeracional. A tributação imobiliária está diretamente vinculada ao planejamento urbano, à distribuição espacial da população e das atividades econômicas do município. A tributação imobiliária tem implicação direta com a ordenação e controle do uso da terra, podendo evitar o uso inadequado dos imóveis urbanos, o parcelamento desordenado do solo, o uso de edificações incompatíveis com a infraestrutura urbana, a especulação imobiliária, a deterioração de centros urbanos, a inobservância da sustentabilidade, os desastres, as epidemias, o conflito do urbano com o rural, a injusta distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização, a não recuperação dos investimentos do poder público, de que tenha resultado a valorização de imóveis urbanos. Devemos entender que a tributação imobiliária é mais que um instrumento de arrecadação. É um instrumento de política urbana, em especial o IPTU progressivo no tempo, a contribuição de melhoria e os incentivos e benefícios fiscais e financeiros. São instrumentos fundamentais da realização da política urbana eficiente e adequada. Portanto, os gestores responsáveis pelos municípios devem se atentar para a responsabilidade territorial, poder-dever a ser exercido. O IPTU no Brasil é tão importante que é previsto expressamente no texto da Constituição Federal, artigo 156, inciso 1º, parágrafo 1º, incisos 1 e 2. O IPTU poderá ser progressivo em razão do valor do imóvel, o que tem implicação não só fiscal, mas também extrafiscal. Isto é, com esta forma de tributação, tem-se a concretização da redistribuição de riquezas, tributando-se mais quem tem mais e menos quem tem menos, atendendo o princípio da isonomia. Esse entendimento é reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal como justiça social imobiliária e vem ao encontro da esperada justiça fiscal. A progressividade fiscal deve ter ênfase na tributação imobiliária residencial e deve ser aplicada de forma graduada. O IPTU pode ter alíquotas diferentes em razão do uso e da localização, isto é, podem ser estabelecidas tabelas de alíquotas diferenciadas. A progressividade fiscal aplicada ao IPTU assegura a aplicação dos princípios constitucionais da isonomia, da capacidade contributiva objetiva, atendendo à efetivação da função social e ambiental da propriedade e da cidade. Cumpre destacar ainda que o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, recurso extraordinário 648.245 de Minas Gerais, prescreve que o Código Tributário Nacional determina a observância do valor venal para a cobrança do IPTU, podendo haver a delegação para o Poder Executivo editar a planta de valores, desde que a lei municipal estabeleça critérios razoáveis e controláveis. Importante ressaltar que a base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel, sendo inaceitável querer aplicar a correção monetária, o PIB ou outro fator que não o valor venal do imóvel em condições regulares de mercado. Esse também tem sido o entendimento da jurisprudência nacional mais recente. O IPTU progressivo no tempo está expressamente previsto no artigo 182, parágrafo 4º, inciso 2º da Constituição Federal. Trata-se de tributação eminentemente extrafiscal que visa impedir a especulação imobiliária em áreas de infraestrutura urbana consolidada, nos termos do plano diretor.
Intensifica-se a carga tributária ano a ano do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, para que promova seu adequado aproveitamento sob pena sucessivamente de parcelamento ou edificação compulsórios, IPTU progressivo no tempo e desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública. Se essa modalidade de alíquotas for utilizada, a arrecadação pode até diminuir. O fim é extrafiscal. O município deve proceder à aplicação do IPTU progressivo no tempo, mediante a majoração da alíquota pelo prazo de 5 anos consecutivos. Artigo 7º do Estatuto da Cidade. O valor das alíquotas será fixado em lei municipal específica e não excederá a 2 vezes o valor referente ao ano anterior, respeitada a alíquota máxima de 15%. O plano diretor é obrigatório para o município que pretenda instituir o IPTU progressivo no tempo. A lei que instituir o plano diretor deverá ser revista pelo menos a cada 10 anos e deve englobar o município como um todo, alcançando todas as diretrizes previstas no Estatuto, devendo possuir cadastro territorial atualizado, se possível multifinalitário, nos termos da Diretriz Nacional de Cadastro proposta pelo Ministério das Cidades, Portaria 511 de 2009. Destaca-se também que o Estatuto da Cidade dá ênfase à gestão democrática da cidade, fazendo com que todas as diretrizes sejam debatidas com a participação da população e de associações representativas da comunidade, com a promoção de audiências e consultas públicas. Tal instrumento se refere às áreas não edificadas ou não utilizadas, aos terrenos sem construção ou com construção que não obedeça ao mínimo obrigatório do potencial construtivo do terreno, ou ainda às construções paralisadas, inacabadas, deterioradas ou em ruínas, que não atendam às condições mínimas de habitabilidade. Municípios de vanguarda, como Curitiba, no Paraná, estão instituindo o IPTU progressivo no tempo, observando os ditames constitucionais para os contribuintes que não atendem o estabelecido no plano diretor e incentivo fiscal para aqueles que contribuem para a revitalização da área degradada determinada no centro da cidade, sendo um bom exemplo nacional. Por fim, cumpre pontuar que 15%, percentual máximo a ser aplicado às alíquotas do IPTU progressivo no tempo, não possui efeito de confisco. A contribuição de melhoria é um tributo prescrito constitucionalmente, sendo um importante instrumento de política urbana, conforme artigo 145, inciso 3º da Constituição e artigo 4º, inciso 4º, letra B, do Estatuto da Cidade. Neste momento, não nos cumpre aprofundar essa espécie tributária que incide quando o imóvel for beneficiado por obra pública, da qual advenha benefício direto ou indireto aos imóveis localizados na zona de influência da obra, independentemente da incidência do IPTU, tendo em vista expressa autorização constitucional. Cabe, no entanto, afirmar que, a partir da Constituição de 1988, o direito fundamental ao planejamento e à gestão territorial urbana, com o regulamento do Estatuto da Cidade, traça um novo paradigma para fins de aplicação também deste tributo. O pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade tem implicação direta com a recuperação da mais-valia da terra urbana originada por infraestrutura decorrente de obras do poder público. Artigo 2º, inciso 9º do Estatuto da Cidade. Tal obrigação cabe a todos os entes federados, à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, sob pena de inobservância da Constituição Federal, do Estatuto da Cidade, da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei de Improbidade Administrativa. Repensar a necessária e obrigatória recuperação da mais-valia da terra e o devido equilíbrio dos custos e benefícios da construção e manutenção da cidade é condição sine qua non para o atendimento da justiça social e imobiliária. A
tributação imobiliária, a partir da Constituição Federal de 1988 e do Estatuto da Cidade, passou a ser instrumento imprescindível, não só para fins de arrecadação tributária, a qual deve estar fundamentada na isonomia e na solidariedade, mas também para a ordenação responsável do território de um Brasil cuja Carta Magna impõe o direito coletivo ao planejamento e à gestão urbana. Este é um novo paradigma a ser observado. Bem, meus amigos, acabamos de dar uma visão geral da importância da tributação imobiliária para os municípios brasileiros dentro de um contexto mundial, nacional e local. Cumpre agora assimilar todos esses pressupostos constitucionais e fazer valer o poder-dever dos municípios, fazendo cumprir a Constituição Federal, observando o direito fundamental à cidade.